Boa noite, então, a todos. Pessoal, quem tiver dúvida pode checar o chat do nosso encontro, que as instruções vão estar por lá. Mas hoje nós estamos aqui juntos para o quarto encontro do Formações na Pampulha. Nós temos com a gente aqui hoje a Fernanda Goulart, artista, professora e designer, para uma conversa sobre a memória gráfica urbana da cidade de Belo Horizonte. E esse evento faz parte da programação do Pampulha Território Museus, que é um programa promovido pelo Instituto Periférico, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura. O trabalho da Fernanda é um trabalho muito rico, a gente vai ter a chance de conversar sobre ele hoje, uma interseção muito incrível entre arquitetura, artes visuais, história, design, e parte do trabalho da Fernanda, Urbano Ornamento, pode ser visitado na exposição Grafografia, que tem a curadoria do Marconi Drummond e do Carlos Teixeira. Inclusive, Marconi acho que nos assiste hoje. Boa noite, Marconi. Bem-vindo também. Pessoal, eu desejo a todos, então, um ótimo encontro. Queria lembrar que qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, questões que quiserem colocar para a Fernanda, nós vamos ter, ao fim do nosso encontro, um momento só dedicado à conversa. Então, eu peço que vocês vão escrevendo pelo chat, pode ir registrando por ali, e ao final do encontro a gente vai ter esse momento aberto para um espaço de conversa. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, nós estamos à disposição pelo chat, vocês podem enviando. Lembrando só que a gente pede para manter o microfone e a câmera fechada ao longo da fala da Fernanda para que a gente não tenha nenhuma interrupção. Mas é isso, desejo a todos um ótimo encontro e queria agradecer a Fernanda pelo aceite de estar aqui com a gente hoje. Fernanda, vou passar a palavra para você, porque eu sei que hoje a gente tem muito sobre o que conversar. Obrigada, Ana. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. É um enorme prazer. Eu estou muito feliz de participar desse projeto do Pampulha Território Museus. Então, queria agradecer muito o convite ao Marconi, ao Carlos, a Ana e a Giovana, o convite pela essa palestra. Um convite sempre bem-vindo para trazer o Urbano Ornamento de volta, né? Esse é um projeto que é fruto da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2014, e a gente vai falar um pouco da sobrevivência das imagens hoje, dos fantasmas. Então, são projetos que também sobrevivem ao tempo, assim. Eu fico sempre, já pedi para alguém recolher o cachorro, então daqui a pouco vai parar o ruído do cachorro que está chorando aqui do meu lado, tá, gente? Desculpa. Então, como eu dizia, né, enfim, é sempre bom voltar a falar desse projeto, embora não seja só dele que a gente vai falar hoje, né? E aí eu tentei montar uma aula, né, uma palestra que desse conta de dois grandes projetos, né? Esse projeto que vocês viram, essas imagens que vocês viram no convite da palestra, é do projeto que eu estou conduzindo agora no pós-doc, que eu estou começando. Ele se chama A Cidade e Sua Lírica Geometria Decorativa. É um trabalho em processo, né? Eu estou começando o pós-doc agora, mas já tem 5 anos que eu estou fazendo essa pesquisa. Então, espero que dê tempo, né, de falar dos dois. E aí já peço desculpas se a gente não conseguir chegar lá no geometria decorativa, porque eu achei importante retomar algumas questões do urbano ornamento, justamente porque é o trabalho que está lá no Grafografia, né? Então, acho que pode dar início à apresentação aí. Bom, meu pós-doc estou fazendo em parceria com a UDESC e com a UFPE, na pós-graduação em design da UFPE e nas artes visuais da UDESC, com as professoras Alice Viana e Solange Coutinho, que eu também agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer, porque esse é um momento interessante, assim, de começo, né, de uma nova, assim, da sistematização de uma nova pesquisa. E é por isso mesmo que também, ainda num caráter de preâmbulo, assim,
dizer que muitas das ideias, assim, das imagens que eu vou compartilhar, tem a ver com uma tentativa de constituição de um campo de pesquisa diferente do que foi na tese, né? Então, vou também compartilhar um trabalho que ainda está em processo. Eu acho que isso é bastante rico, assim, no sentido de o que vem, né, a partir dessa conversa, também capaz de transformar, né, e a gente vai falar muito de transformação hoje, né? Bom, pode passar. O Urbano Ornamento é um projeto que nasce da minha casa, né? Essa é a janela da minha casa, e é interessante pensar isso, assim, né? Esse lugar da janela, da grade e da fachada, e também da varanda, que vai chegar o momento de falar da varanda, né? Como lugares de fronteira, né? Que conectam o espaço da rua, o espaço urbano, com o espaço doméstico. E a grade, especificamente, né, por ser ornamentada, né, traz um valor de domesticidade ao espaço urbano, né? E esse lugar de fronteira que o objeto ocupa, né, ele é também um lugar metodológico, vamos dizer assim, né? É uma tentativa, como a Ana antecipou, de criar um lugar de compreensão para ele, que também é um lugar de fronteira interdisciplinar, que conecta os saberes da arquitetura, onde eu fui fazer o doutorado, do design, porque é um banco de imagens, né, para ser usado não só por arquitetos e serralheiros, mas também por designers, né? E um diálogo também com as artes visuais, que é de onde eu venho, a minha formação, onde eu leciono, né? Mais especificamente na área de artes gráficas, né? Então, eu gosto muito de uma passagem que o Roland Barthes traz, né? Que ele diz que a interdisciplinaridade, quando eu estou dizendo dessa construção de saberes, né? Ela não consiste em confrontar ou convocar saberes, né? Quando nenhum deles se permite abandonar-se quando a gente olha para o objeto, né? Mas sim criar um objeto novo que não pertence a ninguém. Então, foi muito esse o percurso assim, da tese, do livro e da pesquisa, né? É uma tese absolutamente experimental, num livro que também tem seu caráter experimental, apesar de ser um livro que tem a sua usabilidade, né? Mas acho interessante assim, como que esse lugar de fronteira do objeto reflete no lugar de fronteira da própria pesquisa, né? Pode passar. Bom, ela nasce, então, desse desejo de fazer um caminho de volta para um lugar gráfico e editorial, que são os catálogos de ornamento, mais especificamente os catálogos de serralheria, né? Então, se outrora, né? Outrora, quando eu digo, bom, desde o século XVI há catálogos de ornamentos, né? Desde da tratadística da arquitetura, né? A gente tem essas imagens, né, que vêm de uma cultura livresca, de uma cultura editorial, de páginas, de lâminas, de pranchas, né, alimentando o fazer arquitetônico, né. A pesquisa busca fazer esse caminho inverso, né, que é mapear a cidade, cartografar a cidade e trazer de volta para o livro essas imagens para que se possa criar uma memória, mas que também essa memória possa ser usada, possa ser transformada, né? Então, o livro tem o seu banco de imagens digital, editável, aberto, justamente para poder fazer com que essa memória seja transformada, como veremos mais adiante. Esse conceito de memória gráfica é um conceito que vem sendo utilizado no campo do design há algum tempo. Criou-se um grupo muito importante de memória gráfica em 2008,
e foi o momento, um pouco antes, talvez, que a Kosaki Naif lançou aquele livro do design antes do design. Então, era um momento onde a gente estava começando a pensar sobre esses impressos, né, essa cultura gráfica impressa, que não é considerada como design, né, de impressos que circularam no Brasil, nas cidades, no século XIX, início do século XX. Mas esse conceito ele ainda não participava, assim, naquele momento de 2014, foi em 2018 que Priscila Farias e Marcos Braga fizeram uma compilação importante, que é um livro que se chama 10 ensaios sobre memória gráfica, né? E aí é interessante porque eu usei o conceito de memória gráfica, mas eu não fui lá nessa tradição, né? Vamos dizer assim, acadêmica, né? De pensar esse conceito como um conceito ligado ao impresso, mas sim ligado à própria cidade, né? E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, né? Por hora, dizer também que a arquitetura ela sempre teve conectada a uma cultura gráfica, né? Seja a partir do projeto, das anotações de campo, de plantas, né? Das medidas, dos tratados impressos, né? Então, isso era uma coisa que, naquele momento, né, eu estava, mapeando, assim, né, o que é essa produção de uma memória gráfica que já fez parte da arquitetura, que alimenta a arquitetura e que é devolvida à cidade, de alguma maneira, né? Pode passar. Bom, os catálogos de ornamento, de uma maneira geral, eles sempre foram reeditados, né? Então é muito interessante essa história, assim, e correr atrás dessa história, né? De uma história que eu falo na tese que é uma história desencarnada, né? Porque essa relação entre a imagem desses catálogos de ornamento e as superfícies onde essas imagens vão se conectar, né? Se fixar, vamos dizer assim, né? É uma relação de muita mobilidade também, né? Por exemplo, essa imagem que vocês veem no canto esquerdo inferior, né, que é uma página do livro de Kells, na página da gramática do ornamento, que foi uma das primeiras grandes compilações, né, de bancos de imagens de ornamento feitas por um arquiteto e estudioso da arquitetura, Howard Jones, em 1856, né? Ela é uma imagem de iluminuras, né? Então, essa passagem, né, do ornamento de um suporte para o outro, né? E a questão das origens, que a gente vai falar, se der tempo, daqui a pouquinho, né? Faz dessa história uma história contada muito mais através das imagens do que das palavras, vamos dizer assim, né? E esses catálogos de ornamentos, eles não são, né, uma novidade. Na época em que eu editei o Urbano Ornamento, já havia no mercado editorial, né, esses livros, como esse que vocês podem ver aí, de Barcelona, dos ladrilhos da Itália, ou mesmo de clichês tipográficos, né, esse da direita aí, com DVDs, com imagens para serem, enfim, reutilizadas, né? Então, essa paixão, né, pelo inventário dessas imagens, ela vem dessa tradição, e aí eu coloquei embaixo uma imagem de um projeto daqui de Belo Horizonte, que é o Chão que eu piso, que são duas arquitetas, me deu um branco aqui, Giovana, se puder colocar a lista das imagens, gente, a Raíssa e a Ana Paula, se não me engano. Eu pedi para a Giovana colocar aí no chat a lista das imagens, porque eu não consegui colocar no PowerPoint a tempo. Peço desculpa para vocês, mas é bom que vocês ficam aí com
com as coisas que interessarem guardadas, né? Então, eu ia dizendo, né, que essa paixão por inventariar, Raíssa e Paola, muito obrigada, Lu, por inventariar, né, essas superfícies da arquitetura, né, ela não é de hoje e ela está em constante, está sempre, assim, é um banco de imagens infinito, né? E são catálogos que são reeditados e imagens que vêm de um livro para o outro. Então, no doutorado eu tive essa oportunidade, né, de conhecer esses materiais lá no Museu Victoria Albert, né, e é muito interessante, assim, como que essa coisa de uma produção anônima também, e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Bom, pode passar. Então, eis as grades em seu habitat, né? Que, enfim, essa é a matéria-prima, né, do trabalho de campo, né? Grades entortadas, grades em sobreposição, grades incrustadas no cimento, grades no ferro velho, né, que é uma outra característica de mobilidade desse objeto, né, a casa vai embora, o objeto fica, né, grades que são sinal de uma cultura em transição, né, uma cultura do ornamento que está não se perdendo, porque, enfim, eu acho que sempre haverá alguém para ornamentar, seja lá como for, né? Assim, mesmo que seja um muro de vidro com uma casa igual a todas, pode ter, sei lá, uma namoradeira lá na varanda, enfim, há um patos, há um afeto, né? Assim, das pessoas por trazer esse tipo enfim, de elemento para a fachada, né? Mas a grade ela está nesse lugar de transição, né, da decretação da morte, né, de um elemento arquitetônico a partir do modernismo, né, e da morte de um ofício ou de vários, né, em função da industrialização. E também pensar, né, uma coisa que né, essa reflexão está na pesquisa, assim, de como que o ornamento participa do espaço urbano, né, do espaço da cidade, né? Para Ruskin, por exemplo, né, onde não há sossego, não pode haver ornamento. O ornamento está ligado a uma espécie, a uma ideia de contemplação, né, de que você possa parar e prestar atenção nessas estruturas. E a cidade é o lugar do trânsito, é o lugar da mobilidade, né? Pode passar. Bom, o inventário em si eu não vou mostrar quase nada, mas tem o link aí na lista que a Giovana vai passar, inclusive com os vetores disponibilizados, porque o DVD já se tornou uma mídia obsoleta, né? Então esses vetores estão... O livro inteiro está disponibilizado na internet, né? Mas é isso, é um desenho vetorial, né? Essa camada gráfica que está na própria cidade, né? E que é redesenhada a partir de uma mesa digital, né? Tentando um encontro assim, entre uma manualidade que poderia corresponder, ainda que metaforicamente, ao trabalho manual do serralheiro, né? E essa replicação eletrônica, digital, numérica, né? Assim, que, por exemplo, as estruturas, né? A natureza do ornamento é essa do espelhamento, da replicação, né? Então, essa é um inventário que também, em certa medida, fala de uma escrita, né? De uma escrita na cidade, uma escrita feita por serralheiros, em sua maioria, desconhecidos, né? Então, há uma espécie de caligrafia, vamos dizer assim, por ser um trabalho manual, né? E aí foi muito interessante, eu não vou entrar nisso para poder dar tempo de passar por mais coisas, né? Mas é um trabalho de categorização e taxonomização do inventário, pode passar.
ancorado nas categorias de uma gramática ornamental, enfim, tal qual a gente encontra em inúmeras publicações, que é um outro tipo de publicação ornamental, que é a gramática, diferente dos catálogos, ela já tenta organizar gramaticalmente, né? Então, essa, por exemplo, é a gramática das padronagens, mas também categorias poéticas e, enfim, agrupamentos bastante singulares, que eu não vou, infelizmente, entrar aqui dessa vez. Mas houve uma liberdade, assim, o livro é um encontro mesmo, assim, né, de uma liberdade, inclusive, escritural, né, assim, de uma escrita muito, de um encontro, né, de um corpo de pesquisadoras com, né, minha equipe era toda de mulheres, por isso que eu estou falando de pesquisadoras com a cidade, né, e essas entrevistas que foram feitas, então há um exercício, né, da palavra, de narrar essa experiência da cidade. Pode passar. Esse exercício, ele, enfim, nos reconecta a essa existência da grade que se perde nesse inventário que eu chamo de desterritorializado, né? Bom, essa prancha, deixa eu ver aqui. Bom, quanto tempo temos, Ana? Só para saber se eu vou pular essa parte do Warburg, que ela é mais... Não sei se vai dar tempo. Estamos com tempo, viu, Fernanda? Fica tranquila. Temos ainda 10 minutos para aquele 10 marco que eu ia minutos te do mar. alertar. Então, vai dar tempo. Beleza, está dando certo. Então. Bom, essa prancha é um monte de coisa, gente. Essa prancha é para falar... ainda pensando nessa ideia, né, de taxonomização do inventário, de encontrar categorias para que essa escrita dos serralheiros, esse é o André Ramos, um serralheiro que foi entrevistado na pesquisa, para que essa escrita possa ser organizada, vamos dizer assim, e disponibilizada, sobretudo, né, organizar para disponibilizar, né, ela é também, como toda caligrafia, vamos dizer assim, né, um misto de singularidades inagrupáveis, vamos dizer assim, né. Então, essa imagem em cima aí do André, que se sobrepõe a essa foto, é uma sobreposição de volutas em S. E aí teve esse desafio, assim, né, na pesquisa, que foi assim, bom, então todas as volutas em S, se a voluta em S é uma tipologia, ela então não vai ser repetida, né, porque já cataloguei a voluta em S, ou o encontro de duas volutas em S, espelhadas, como vocês podem ver na imagem abaixo do André, que geram, né, uma espécie de coração, né? Ele também não gera uma escrita equivalente, vamos dizer assim. Então, o inventário trabalha com essa exaustividade para dar voz a essa, de certa forma, a essa singularidade, né? Mas também para falar de uma outra questão, assim, né, que essa imagem do Durre, que vocês veem à direita, não sei se está dando para ver direito, talvez para quem esteja com uma tela pequena, assim, né, mas que é uma espécie de touro com duas patas nas costas. Então, vamos lá, vamos devagar para chegar nessa imagem, né? Essas volutas, né, que alguns estudiosos vão dizer assim, que são as primeiras grades, elas são em voluta em função de uma materialidade mesmo do próprio fazer, que a bigorna tem uma forma arredondada, né, e com a forja você vai martelando, né, na forja tradicional, e ela vai arredondando, né, então tem
alguns teóricos que vão dizer isso, né? Então, a voluta, que é essa forma a mais utilizada, que responde por 90% do inventário do urbano ornamento, né? Uma forma que a gente não pode dizer se é uma forma eclética, mas é uma forma que vem, que é impossível encontrar a origem, né? Assim, tem até recentemente, depois da tese, né, encontrei referências, né, de que seria a forma da sankofa, que é uma forma de uma cultura da Angola, a cultura andicra, que significa um pássaro africano de duas cabeças, olhando para o futuro e para o passado, né, dizendo nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás, né? Então, essa questão das origens, né, das formas e dessa escrita, né, que pode surgir também a partir do próprio encontro dos materiais, como eu falei, da Bigorna, é uma questão muito instigante na história do ornamento e para quem estuda o ornamento, né? E essa é uma questão, para quem olha para a cidade, olha para a cultura ornamental, sobretudo uma cidade eclética que nasceu à luz do ecletismo, como Belo Horizonte, né? É muito interessante de pensar assim, como que a cidade, na sua sobreposição de tempos, né, ela espelha justamente isso que eu estou tentando trazer a partir lá da imagem dos catálogos e dessa cultura que vai sendo reciclada, né, a partir de imagens que leem imagens, imagens que leem formas arquitetônicas e que vão para o catálogo depois, né? Então, a cidade é esse lugar de sobreposição de muitos tempos que remetem a espacialidades muito distintas, né? Então, tem um livro muito interessante do Didi Berman, que foi, assim, transformador na tese, né? Ele se chama Sobrevivência das Imagens. E ele vai dizer, a partir lá do Aby Warburg, que é um estudioso do século XIX também, que estudou, né, essa questão das origens, né, e dos estilos, sobretudo nas formas escultóricas, né, mas acho que também das pinturas, para dizer que subterraneamente, né, as imagens estão conectadas, né? Tempos e espaços diferentes estão subterraneamente conectados. Não existe, né? Porque a gente poderia classificar essas formas e dizer, Belo Horizonte, a arquitetura moderna usa da grade eclética e o ecletismo tem mais uma leitura do classicismo ou do neoclassicismo em Belo Horizonte, mas também tem o gótico. Não, o Didi Berman vem a partir do Warburg dizer que essa linha do tempo, na verdade, é uma espiral. Esse problema do estilo, que diz de uma transmissibilidade das formas ornamentais, né? E aí a gente pode olhar para o André ali e pensar assim, é a tradição, né, abrindo um parênteses, né, vamos lá, para se manter a tradição da forja, do ornamento, eu preciso repetir, ensinar e repetir, né? E o Didi Berman vai dizer assim, que em contraposição a essa ideia de transmissibilidade, ou mesmo de uma evolução cronológica, né, ou seja, que uma forma dá lugar à outra, né, a gente tem um outro cenário, assim, né? ou também em oposição a um cientificismo que quer organizar, taxonomizar as formas, né, em relação aos estilos, né? A gente tem um outro cenário, que é o cenário de mobilidade, né? A mobilidade que o Warburg trabalhava lá nos seus painéis de imagens, onde ele ia criando inúmeras relações entre as imagens, né? E aí, finalmente, para chegar na imagem do Dürer,
essa ideia assim, né, de uma espécie de darwinismo, como Didi Berman vai dizer, de darwinismo das imagens, né? Ou seja, a imagem mais forte resiste e sobrevive aos tempos, e eu reconheço aquela imagem porque ela foi mais forte, vamos dizer assim, né? E aí é muito interessante, porque ao falar de sobrevivência, né, o Didi Berman vai dizer que as formas elas não sobrevivem às outras, mas a si próprias, elas sobrevivem à própria morte. É, e, e aí eu acho que esse cenário, né, assim, da cultura ornamental presente na cidade, né, ainda que a gente não possa fazer esse trabalho, né, da busca pela origem, né, o Gigi Berman vai dizer de uma ausência categórica da origem, né, ainda assim, elas convivem conosco, elas sobrevivem, né? E é interessante que o termo que ele vai trazer para falar de sobrevivência, que é o Nachleben, não sei pronunciar, ele é traduzido pelo Gombrich num livro também muito, muito, muito legal sobre a história do ornamento, que se chama A Psicologia das Formas. Ai, gente, alguém dá um Google para mim, confere aí, que deu um nervoso aqui. Acho que é isso mesmo. A Psicologia das Formas. Não, não é não. Ana, daqui a pouco vai vir. Tem a ordem no meio. Bom, perdi, gente. Daqui a pouco venho, então eu eu vou ali, corro ali atrás na estante para pegar. Mas, enfim, o Gombrich vai chamar a sobrevivência de vida futura. E aí é muito legal de pensar, mais uma vez, como no Sankofa, né? Dessa ideia de que esse conceito do Nachleben diz do que sobrevive, ou seja, do que sobrevive aos tempos lá atrás, mas também do que aponta para a possibilidade de sobrevivência da vida futura, né? E aí, finalmente chegando à imagem agora, sim, não, ainda não, a imagem do Durkheim, né? Ele vai aproveitar dessa ideia de um darwinismo das imagens, né? Que as imagens se sobrepõem às outras, né? Para dizer de uma espécie de bastardia, ou de uma forma que deu errado na evolução, o sentido da ordem, exatamente, o sentido da ordem. De uma forma que deu errado, né? E aí eu coloquei essas outras imagens aí na órbita, né? Para dizer assim, bom, então há uma busca aí, não só pelo sentido clássico de beleza, ou um sentido único de beleza, né? Então, enfim, há imagens singelas de uma nuvem mal desenhada, há esse cabeçalho de portão aí, cheio de complementações estrambóticas, para poder não passar ninguém, né? Há essa imagem da grade lá do Victoria and Albert, né? De uma espécie de retalho, né? E há todo uma existência, né, e uma sobrevivência de imagens que não necessariamente contam essa história, vamos dizer assim, oficial do ornamento, né? O Didi Berman vai chamar essas imagens imperfeitas, né, de monstros proféticos. É uma rápida passagem do livro, meia hora, e eu cheguei no meia hora aqui da anotação. Que bom, então acho que vai dar tempo, vamos ver. É uma rápida passagem no livro, né? Então, tudo isso para dizer, gente, que a gente tem uma tensão aí entre permanecer para comunicar uma tradição, a tradição de um ofício em extinção, né? Mas também uma ideia de transformação, e é isso que vem nos dizer o ornamento urbano. Não o urbano ornamento projeto, mas o ornamento urbano, ou a memória da cidade, né? Como que a gente
lida, né, com essa eterna transformação da cidade. Pode passar, por favor? Obrigada. Bom, e aí essas são algumas imagens de algumas formas que vieram do inventário e outras não, ou seja, iniciativas como essa da Laura Farrell das Echarpes, com as imagens das grades, foi um projeto que aconteceu durante a campanha de financiamento coletivo do livro, um projeto de TCC dela na UENG, que ela produziu essas echarpes, essas cartas de baralho da Angela Bacon, mas outros, né, como essa luminária da Luísa Reis, ou essa carteira do Made in BH, do Guilherme Pertence com Felipe Martins, ou a caixa da Greco Design para os biscoitos, né? Enfim, essas imagens para poder nos lembrar, assim, né, de que pode passar, de que essas imagens sobrevivem também em outras materialidades. Aí um outro grupo de imagens, em sentido horário, um stencil da Clarice G. Lacerda, uma pintura da Esther Aas, uma pintura do Gustavo Ribas, uma monotipia do Bruno Rios, um livro de artista do Cícero Miranda, uma performance roupa da Bruna Ferrer, uma fotografia do Guilherme Tavares e uma pintura da Luísa Ribeiro, né? Então, também pensando outras manifestações assim, né, dessas imagens nessa continuidade, assim, né? Pode passar, por favor. Como demorou para ser, mas não, até que não demorou tanto, Cidade Gráfica de 2014, para mim não passou, para vocês passou? Passou? Não? Isso, pronto. Então, essa imagem do meio aí, foi como o trabalho do ornamento foi revisitado na exposição Cidade Gráfica, coloquei o link aí nessa lista de imagens que a Giovana copiou. Essa é a lombada do livro Urbano Ornamento, se tudo fosse impresso, né? São muitas fichas de imagens, então teve esse desafio também, esse desafio de taxonomia, ele é também um desafio de síntese, né? Para fazer uma espécie de sumário, assim, né? Anos depois eu fui convidada pelo Memorial Minas Vale a fazer essa intervenção com os ferros ornamentados do museu, e agora pelo Marconi Carlos no Graficografia, onde o trabalho ganhou movimento em função de uma ideia do Marconi de colocá-lo como projeção. Pode passar, a gente consegue ver o vídeo agora? Esse foi um trabalho muito, muito legal de fazer, assim, a partir desse convite, né, com a Miriam Rolim, que é a artista que fez a animação das formas, mas essa roteirização, né, e essa escrita em movimento nas paredes do museu, também é super bonito de ver de lá de cima do restaurante, né, onde você fica no mesmo nível das imagens, uma escrita em negativo, uma escrita misteriosa, né, porque é o branco sobre o branco, que tá preto na projeção, mas é um branco sobre a parede branca, assim.
Então, eu acho que ela também diz, assim, né, desse movimento que eu estou tentando, dessa ideia de movimento, né, que eu estou tentando trazer. Pode passar. Bom, então agora vamos falar um pouco de outros inventários. Não, ainda não. A imagem anterior. Isso. São imagens de um livro que se chama Buenos Aires Gráfica. E ela, então, quero falar um pouco a partir desse inventário de muitas coisas da cidade, né, de estêncil, números, cartazes sobrepostos e rasgados, imagens dos mortos, carrinhos diversos de vendedores ambulantes, identidades visuais de caixas de frutas, caixas de luz, desenhos vernaculares, arranjos, né, com fita zebrada, enfim, só para descrever algumas, né, de que as cidades são infinitamente inventariáveis, vamos dizer assim, né, e que há essa ideia de camadas, né, que a gente está falando de superfície, de fachada, quando chegar lá no decor vai ser a mesma coisa, né, essa ideia de camadas, elas são camadas temporais, elas são camadas físicas, elas são camadas de diversas naturezas. Assim. No trabalho de campo do urbano ornamento, a gente também viveu isso na cidade, foi isso que foi aí que eu encontrei, né, esse novo objeto, que foi a arquitetura deco, que a gente ainda vai chegar. Bom, eu vou, então, se eu pular alguma coisa, eu vou pular um trecho das Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que eu ia ler, e aí, se a gente chegar no final e eu já, dessa parte, eu tiver tempo, aí eu vou ler. Assim, mas é uma passagem super bonita das Cidades Invisíveis, sobre Fílide, que fala dessas cidades infinitamente inventariáveis, assim, né? Porque diz de coisas que não são imediatamente visíveis, né? E que estão aos nossos olhos, né? E aí essa esse recorrer, né, ao Ítalo Calvino, né, nesse livro, enfim, seminal, importantíssimo, né, para todo mundo que quer estudar as cidades e a arquitetura, né, as cidades invisíveis, é uma forma de pensar, né, que a gente também pode, além de ver coisas não imediatamente valorizáveis, vamos dizer assim, na cidade, né, também a gente pode pensar numa cidade que é imaginada, e numa memória que é imaginada, né? E a gente vai falar, eu vou falar um pouco disso mais à frente. Bom, são vários livros que fazem esse exercício hoje, só para citar alguns, tem o Buenos Aires Gráfico, o Santiago Gráfico, o Barcelona Gráfica, tem um livro do Gustavo Piqueira que se chama Iconografia Paulistana, que é também uma tentativa, né? Um projeto da UENG, com o Cláudio Santos, o Ricardo Cochido, que é Expedição Gráfica, enfim, são diversos exercícios assim, né, dessa catalogação, pode passar. E aí, no trabalho de campo, né, do urbano ornamento, é que eu encontrei essas casinhas que, na tese, eu chamei de casas patchwork, um termo nada técnico assim, né, mas cuja dupla manifestação ornamental de grades e azulejos na fachada, esse outro objeto de fronteira, me pareceu um bom pretexto para conversar sobre a presença do ornamento na cidade, mas, sobretudo, sobre a importância dada aos próprios moradores a esses elementos, né? Então, essas casas são, em sua maioria, de traçado moderno, né? Então, já há algum tipo, né, de desobediência ao modernismo, né, na esteira
de Niemeyer na Pampulha, claro, né, de um modernismo brasileiro, que também traz enfim, o Cobogó, como no Lúcio Costa, né? Mas é interessante notar que são azulejos, muitas vezes, de banheiro, né? São azulejos, então, tem um dentro que vai para fora, né? Tem um sabor doméstico na rua, vamos dizer assim, tem uma porosidade, né? E tem um lugar para um outro modernismo, vamos dizer assim, né? Para uma outra ideia de modernismo, né? No ciclo, acho que foi a primeira palestra desse ciclo, né, do Pampulha Território, do Fernando Lara, ele falou uma coisa que me pareceu genial, assim, ele disse que a excepcionalidade do modernismo brasileiro está na expressão popular. Então, tem uma desobediência, um rearranjo, um gosto outro, né, para alguns questionável, né, e que se notabiliza com essas casas, né, que são inúmeras em Belo Horizonte e no Brasil também, né. Então, esse foi um lugar de reterritorialização e escuta do inventário, né, onde eu exerço, né, esse lugar de narradora, conformando, a partir das casas patchwork, uma espécie de colcha patchwork mesmo, assim, de aproximando, né, afetivamente essas casas, né, vamos dizer assim. Pode passar. Esse foi um exercício, no meio da tese, eu fui convidada pelo Roberto Andrés e a Fernanda Regaldo, da editora Pisiagrama, para escrever esse capítulo desse, que se chamou Guia Morador Belo Horizonte. Eu também, sempre acho que vai dar mais tempo do que dá, mas, enfim, também ia fazer a leitura de um trecho do Edifício Dalva, mas acho que vou também pular. Se der tempo no final, assim, a gente faz. O que faz? Essa é uma passagem legal, assim, esse que dá para dar um trechinho só, o do Calvino é que eu tinha que chegar no final para dar o sentido, mas enfim, tá bom, obrigada, Ana. Mas só para dizer assim que esse lugar aí, né, de perceber a cidade, né, esse movimento de perceber a cidade, de colecionar coisas da cidade, ele tem a ver com a busca de um antimonumento, de alguma coisa de belezas não óbvias, como eu tinha falado para vocês. Esse é o sumário do livro, né? E são também alguns, tem um guia de Brasília, muito interessante, tem um livro do Nicolas Berg sobre Brasília também, que é o Brasília AZ, Cidade Palavra, que também faz esse movimento assim, de um guia antiturístico, vamos dizer assim, que tem a ver com isso que eu estou tentando trazer, né? E no caso do texto do Edifício Dalva, ele é interessante porque eu fiz uma coisa que também misturou, né? Se a gente está falando de monumento, documento, a partir do inventário, mas que eu quero chegar nesse lugar de um inventário feito pelo artista, né? De um inventário que não tem esse mesmo compromisso, vamos dizer assim. Esse texto do Edifício Dalva foi aonde eu levei mais ao limite, assim, essa ideia, né? E eu vou ler um trechinho, vamos ver se vocês vão entender por quê. O Edifício Dalva e outros nomes. Não se percorre a Rua Silvestre Ferraz, mantendo-se indiferente ao prédio que não estampa apenas o nome, forjado com flores, mas a pergunta. Dalva era a boneca que Maria Cecília levava para brincar na calçada. Foi também uma doceira húngara que se mudou para a cidade em 1920. Trabalhava como doméstica para uma tradicional família belo-horizontina. Dizem que cozinhava maravilhosamente bem e que cheirava a malva. Uma senhora de cabelos negros, um pouco acima dos ombros, volumosos, olhos expressivos, com óculos redondos. Comprava pão na mesma padaria, dava bom dia a quem passasse, sabia de todo mundo.
Cada conto que ouvia aumentava um ponto quando repassava. Gostava de ouvir as mesmas histórias das bocas dos outros, ver quão longe tinham ido. Gostava da música da estrela d'alva que no céu desponta. Achava exagerado achar que a lua poderia estar tonta. Em passeios de verão, também gostava de imaginar pequenas ficções sobre as pessoas que cruzavam seu caminho. Dalva era uma bela morena de olhos verdes, por quem Otacílio Serralheiro era apaixonado. Chegaram a flertar um tempo, mas acabou topando com um playboy carioca e foi morar em Copacabana. Otacílio também se casou com Ceissa, filha da dona da padaria, mas sonhou com Dalva pelo resto da vida. Livre do que lhe aprisionava, Dalva pôde finalmente habitar as calçadas da fama no Baixo Centro. Ela jamais soube que, em Belo Horizonte, há um pequeno prédio com seu nome em todas as janelas. Bom, e por aí vai, até que, no final, eu escrevo, cada um constrói a Dalva que habita em si. Então, esse foi um texto construído a partir de uma pergunta a diversas pessoas, amigos, um e-mail assim que eu disparei sobre quem elas achavam que foi Dalva. Então, tem esse movimento, assim, né, de, às vezes, você não ir atrás da origem, como eu estava dizendo, né, ou de ir lá fazer a entrevista, né, assim, de saber quem é o serralheiro, nunca soube. Agora, de vez em quando eu lembro desse, me dá uma curiosidade, vontade de ir lá começar essa investigação, mas no momento foi uma investigação justamente sobre essa possibilidade do que essa presença dessa imagem no espaço público desperta em termos de imaginário, vamos dizer assim, né? E aí essa mistura pode passar entre o documento e a ficção. Bom, documentos não faltaram, ainda que seja não faltaram no sentido, documentos foram muitos e ainda uma história da serralheria em Belo Horizonte cheia de lacunas, mas eu trouxe de novo o Urbano Ornamento, não foi para voltar a falar dele, mas sim para dizer que há uma diferença, né, dessa metodologia, né, do historiador e do arquiteto que inventaria, né, e que recolhe pistas, né, históricas. Aí a gente tem imagens dos registros documentais da prefeitura, que são dossiês, não de tombamento, mas de memória de residências que foram modificadas ou demolidas. Então, fotografias, enfim, propagandas, plantas, fachadas. Então, esse é o inventário, né, do arquiteto e do historiador, né? E foram pistas muito importantes para a gente, em determinado capítulo, né, tentar fazer essa escrita mais cronológica, né? Pode passar, por favor. Mas, lembrando da imagem do Buenos Aires Gráfica, né? Dizer aqui, para o que nos importa, né, que há muitos outros sujeitos, muitos outros agentes, para mim ainda não passou, gente, a imagem. Muitos outros agentes preocupados em fazer uma espécie de vigília do patrimônio urbano, né, e cultural, né, vamos dizer assim, iniciativas privadas extraoficiais, né, de artistas, designers, escritores, né, que muitas vezes vêm impressos em livros, né, ou agora, né, um movimento forte no Instagram, né, como um projeto muito interessante da Mariana Rabelo, BH de Pedro Nava, ou um livro recentemente lançado que se chama Quanto Tempo Dura um Bairro, que foi um projeto também do próprio Iconografia Paulistana do Piqueira, enfim, e outros livros. Ainda não passou para mim, gente, mas eu vou falando, tá? Porque ainda a próxima imagem ainda tá... Aí, pronto. Então, nesse sentido, né, a gente pode pensar que guardar também é uma tarefa interdisciplinar, né? E
evocar Pierre Nora, né, para dizer que não há uma memória espontânea, né, é necessário criar arquivos, celebrar aniversários, pronunciar elogios fúnebres, né, de acordo com o autor, né. Então, isso que o Ricoeur vai chamar, o Paul Ricoeur vai chamar de um trabalho de memória, né, assim, diferente de um dever da memória, como ele vai dizer, né, é um trabalho que pode ser feito de diversas maneiras, com diversos tipos de rigores, vamos dizer assim, né? E ainda assim, temos 15 minutos para o final? Para o final? Então pronto, agora vou ter que correr mesmo. Bom, mas vai rolar. Então, vamos chegar no Decor, né? Eu vou fazer uma passagem muito rápida pelos artistas que eu selecionei, só vou dar um minuto a mais para o Aloysio Magalhães, né? Para poder, enfim, dizer desse gesto, né? Talvez os cartemas, que essa imagem que vocês veem, não é exatamente um trabalho inventariante, vamos dizer assim, né? Mas ele é um trabalho que embaralha, né? Essa noção aí do documento, a partir desses cartões postais que ele replica, né? E faz essas novas padronagens, aí um pouco tentando fazer uma experimentação, como ele era muito próprio, né? Um experimentador das imagens gráficas, dos grafismos da cidade, dessa cidade que também nos lembra o Marconi e o Carlos na curadoria, que é gráfica por natureza, né? Então, esse artista e designer e gestor, grande gestor que foi do patrimônio, Luiz Magalhães, então é um pouco assim, a figura dele eu trouxe para a gente lembrar disso também, para dizer da importância que que está tendo para mim agora, assim, no sentido de pensar, no próxima parte da minha fala, esse lugar de uma identidade brasileira móvel e da importância desse, desse conhecimento de vários Brasis ou de outras coisas que não estão, obviamente, na lista da preservação, né? Pode passar. A invenção é uma estratégia de sobrevivência, dizia Aloysio Magalhães. E aí vamos passar uma lista de imagens aí, de artistas e designers que fizeram seus inventários, infelizmente não vou entrar nelas para chegar no Decor mais adiante, fazer um fechamento. Pode passar. Então, Guilherme Luigi, com seu Dingbate Cobogó, Dingbate Ladrilho Hidráulico, o Grupo Poro, com seus azulejos de papel, Renata Paz, com um inventário gráfico e vetorial dos azulejos, ladrilhos, cobogós e gradis de Olinda. Pode passar. Nara Roseto, com as janelas de SP, um livro que já está na sua segunda edição. Cássia Mota, com as portas de copa, as portas em estilo decor. Pode passar. André Sodoval, com um inventário gráfico lindíssimo, feito com tinta gráfica das empenas cegas de São Paulo, o comum com esse inventário de tags, né, de assinaturas em grafite, pode passar. Essa obra do Cal Guimarães, que está lá no Graficografia, que é o coletivo, né, essa espécie de inventário de nomes anônimos da cidade que circulam, que dão nomes aos bairros e circulam nos ônibus. A cartografia do chão, um inventário de desaparições, né, tipográficas na calçada portuguesa da Silvia Amélia, pode passar. E, finalmente, mas essa obra também está no Grafografia, o Ainda que Dura, do Aruan Matos e a Flávia Rigaldo, uma espécie de inventário de visadas, né, da cidade, de como que a Serra do Curral desaparece aos nossos olhos, né, da cidade que se verticaliza. Pode passar. E, por fim,
mais uma dingbat da Ângela Detanico e Rafael Laim, com as formas da arquitetura do Niemeyer em caixa alta e em caixa baixa, os ruídos da cidade. Acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, assim, com isso que atrapalha, entre aspas, né, aquilo que deve ser, obviamente, tombado, protegido e guardado. Pode passar. Temos 10 minutos. Temos sim, Fernanda. Bom, como eu dizia para vocês, no Urbano Ornamento eu encontrei esse novo objeto de pesquisa, que são, um novo objeto, um novo apaixonamento e uma nova obsessão, que são as casas em linguagem, eu estou preferindo dizer linguagem do que estilo, Art Deco, em linguagem Art Deco, sobretudo de caráter popular, um termo que também não é muito fácil, que vai ter que ser trabalhado na pesquisa, né? São arquiteturas, em grande parte, produzidas por construtores anônimos, né? E que são de uma simplicidade, eu diria, desconcertante. Deixa eu dar uma colada aqui. Deixa eu ver se eu vou achar rápido. A Adélia Borges traz uma definição muito legal, assim, que ela diz de uma inequívoca dimensão poética, né, desses trabalhos de arte popular. Assim, né? Então, enfim, diferente do urbano ornamento, né, bom, casas que carregam muitas vezes as suas grades ornamentais, né, diferente do urbano ornamento, pode passar, por favor. Não são ornamentos aplicáveis, vamos dizer assim, que você pode tirar da fachada e colocar em outro lugar, como uma padronagem que vai para a embalagem do biscoito, uma vinheta que vai para uma fronha de travesseiro e por aí vai, né? Se você se descola da fachada, sobram fragmentos geométricos, né? E essa infinidade pode passar de composições possíveis a partir de uma singeleza absoluta, de um mínimo de elementos, um círculo, um losango, sobretudo linhas, 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 né? Foi o que me encantou nessa nova paisagem ornamental urbana. Uma paisagem de cor, diferente das grades, né? Uma paisagem de fachada, uma paisagem que se diferencia da outra porque ela não é tão doméstica quanto, apesar de há no inventário várias arquiteturas de uso residencial, mas é uma paisagem que se contamina por outros usos de uma cidade que cresce aceleradamente nos anos 30 e 40, né? Então, uma paisagem de muitas arquiteturas de prédios e muitas arquiteturas comerciais, né? De uso comercial. Um ornamento abstrato e absolutamente moderno, e também absolutamente brasileiro. Eu desconfio, a partir de um trabalho seminal, pode passar, que é o trabalho, brasileiro, mas a gente também tem que dar um crédito aí para o Art Deco de Miami, né? Essas arquiteturas têm uma semelhança muito mais com o Art Deco de Miami do que o Art Deco francês, o Art Deco de Nova York, né? Mas eu digo absolutamente brasileiro porque eu fico pensando nessa referência, né, da Ana Mariani. Então, à esquerda vocês veem esse trabalho, né, que foi muito, conhecido, né, exposto na Bienal de São Paulo, virou livro, que já está na sua segunda edição, que é o Pinturas e Platibandas, né, dessas casinhas em linguagem Deco, que Lia Mônica Rossi, pesquisadora, designer já falecida, chamou de Art Deco sertanejo, antes mesmo de Ana Mariani prestar atenção nessas casas, né?
ela, hoje, essa pesquisa, ela fez durante um tempo, ela continuou essa pesquisa, né, com o Marconi de Souza, e também, enfim, fizeram um trabalho muito importante, interessante, de análise morfológica, análise gráfica desses elementos. Pode passar. Recentemente foi publicado o livro do Gustavo Piqueira, À Esquerda, as Imagens, os Desvios, e o livro da Elaine Eiger, Brasil de Dentro, né? De como que essas casas, não do Piqueira, mas do Piqueira também é no Nordeste, mas enfim, da Elaine, ela fez a mesma rota da Ana Mariani, e eu achei interessante trazer, porque as casas receberam justamente, muitas delas, né, azulejos e grades, né? E há aí um desejo meu, já vou concluir, tá? De pensar nessa transformação também a partir dessas referências, né? De uma transformação de uma cultura que, enfim, somos apaixonados, muitos de nós, pelas casinhas da Ana Mariani, mas não necessariamente as pessoas que vivem nelas, né? Então, também tem essa questão dos usos, né? 5 minutos, ótimo, vou conseguir, então. Ai, que bom. Então, pode passar. Bom, o que fazer com esse inventário? Dessa vez não tão exaustivo, o Urbano Ornamento são quase 5.000 fachadas, a cidade e sua lírica geometria decorativa são 700. No lugar de artista foi, primeiro, pensar que eu queria experimentar, né? E essa experimentação, que começou com essas colagens, não sei se dá para vocês verem, tem um vinco aí que mostra a fachada. Ele está bem sutil, talvez algumas telas não mostrarão, mas há uma fachada vincada, assim, falando um pouco da desaparição, de como que essas estruturas estão ameaçadas de demolição, como também as casas do outro inventário, né? Mas também para ressaltar esse caráter não aplicável, vamos dizer assim, desse tipo de ornamento moderno, geométrico, que está aí na despedida, né, do ornamento, né? E aí esse trabalho foi um trabalho que eu fiz assim várias fachadas com essas colagens, e tem alguns elementos soltos, né? E a partir desses fragmentos, né, foi que eu comecei a pensar nessa ideia de mobilidade na própria composição também, assim, porque quando você coloca mais alguns elementos, fica muito dá para ver com mais clareza, assim, né, que essas composições, elas têm um diálogo muito profundo e interessante com o modernismo pictórico, né, com uma lógica compositiva da pintura, né, a própria, não a pintura da cor que está atrás, mas, enfim, essa experimentação com as formas, né? Pode passar. Esse é um jeito que eu mostrei o trabalho certa vez, pode passar. E aí esses novos inventários, né? Um inventário de cores, por exemplo, um mostruário de cores, né? Que é o que dá a imagem do convite aí da palestra, né? Como se fosse possível, ou como se fosse preciso numerar, fazer uma estatística do que tem mais. As próprias cores estão em transformação, porque se você faz uma prospecção, faz um buraquinho, você vai ver que tem outras camadas que já foi de outra cor, né? Então, essa é uma espécie de espectro aí, né? Antiestatístico, vamos dizer assim, das cores do decor, e que também aponta para essa riqueza da dinâmica do fragmento, né? Dessa visada para o fragmento, que é uma coisa que me interessa, né? Pode passar.
Então, a geometria decorativa, o apelido aí do projeto com nome grande, é uma caixa, como um jogo, né? E ela lida com o fragmento. É um livro artesanal, são 100 exemplares que eu estou no processo. Então, enquanto ainda cabe, eu estou replicando 100 coisas para colocar. Ele não tem um projeto, ele segue um pouco essa espontaneidade, vamos dizer assim, da lógica construtiva não especialista, assim, vamos dizer assim, né? Pode passar. Há um primeiro trabalho, né, que é um pouco ao modo do urbano ornamento, de um inventário de detalhes em relevo, um inventário gráfico vetorial, não em arquivo, mas em livro, né, em livrinho, um livrinho lá dentro, das vinhetas arquitetônicas, das calçadas portuguesas, das grades e das letras, das tipografias, das famílias tipográficas. Não chegam a ser famílias, porque muitas delas são construídas em argamassa mesmo, né? São em relevo, assim, não se cria uma família, né? É só para escrever o que você precisa. Pode passar. Estou terminando. Esse é um livreto dos sobrados, que mostra um pouco esse crescimento da cidade, né? Quando as casas precisam tem lojas, né? Então tem loja embaixo com estilo nenhum. Então durante muito tempo eu olhei para essas casas assim, pensando que se existia uma rua imaginária passando lá em cima, né? Porque o estilo está lá em cima, né? E embaixo essa neutralidade aí da porta de comércio, né? Pode passar. E esse trabalho com os perfis, né? Dessas caixas, né? Dessas caixas que desaparecem lá na colagem. Então, tem as formas e as contraformas em sobreposição, numa espécie de livreta onde ela se articula, né? E aí, para concluir, pode passar a última prancha. Alguns exercícios com as linhas, que é esse elemento predominante, né? Nas fachadas deco. Pode passar para concluir. Eu acho que já tenho o meu tempo, né? Mas, enfim, essa ideia do fragmento, da montagem, de um fragmento que guarda a memória e que pode ser manipulado, pode ser, enfim, a ideia de uma transfiguração dessas imagens. O Paul Ricoeur tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz que da possibilidade de uma memória reconstrução, né? Ele vai dizer, né? Que a arquitetura ela tem esse texto se chama Arquitetura e Narratividade, né? Que a gente não pode pensar na arquitetura apenas como escrita, né? Esse projeto, aquilo que a arquitetura quer ser ou deveria ser, mas como a leitura que fazemos hoje das nossas cidades, né? Então, essa leitura ela está plena de camadas, de respostas, de intertextualidade, né? E aí é nesse sentido que o Ricoeur vem falar de uma memória em reconstrução, né? E um pouco isso que eu estou trabalhando atualmente no contexto do pós-doc. E é isso. Muito obrigada, gente, pela escuta. Compartilhamento agora, né, Tomara? Obrigada a você, Fernanda. Nossa, que fala riquíssima, assim. Pessoal, lembrando que quem quiser fazer qualquer pergunta para a Fernanda, comentário sobre a fala dela, pode se inscrever aqui pelo chat, que eu estou de olho. Se vocês quiserem abrir o microfone de vocês, para a gente ter uma conversa um pouco mais dinâmica do que eu lendo as perguntas, também sintam-se à vontade, basta mandar seu nominho aqui no chat. A gente está recebendo alguns agradecimentos da Lilisa, da Isabela Prado, trocamos várias referências aqui pelo chat também. Eu queria só comentar uma questão, Fernanda. Eu acho você cunhou esse termo da casa patchwork,
E eu acho que o seu trabalho tem uma perspectiva tão interessante quando eu penso em cidade, porque Belo Horizonte é uma cidade patchwork, né? E a gente vai atravessando assim o espaço urbano e vai vendo essas colagens, né? Dessas temporalidades diferentes, essas vivências, essas distintas camadas, né? Do espaço urbano. E aí eu acho muito interessante pensar essa perspectiva do seu trabalho, especialmente para a cidade de Belo Horizonte, em si, se você pudesse comentar um pouco disso, porque eu acho que Belo Horizonte é uma cidade que nasce já de um ideal de progresso, né? Ela já nasce com essa perspectiva da demolição do que existe. E aí ela já nasce com essas sobrevivências também, né? De imagens, de pequenezas que atravessam essa demolição, que sobrevivem à demolição, né? E aí, se você pudesse comentar um pouco sobre o seu trabalho nessa perspectiva, assim, de diálogo com a memória, com a identidade em si da cidade de Belo Horizonte, eu queria te ouvir falar um pouquinho disso. Pois é, a primeira coisa que me ocorre quando você fala isso, assim, é menos sobre a natureza, assim, de uma identidade, bom, pensar uma identidade belo-horizontina, né, uma identidade cultural, mas é sobre a ausência, né, sobre o que Belo Horizonte não tem, né, assim. Eu acho que a gente tem enfim, durante muito tempo, né, Belo Horizonte, os belo-horizontinos não souberam valorizar aquilo que tinham, assim, né, e a gente custou para poder ter, assim, né, um circuito de museus bom, de ter, né, esse circuito de visitação de museus, né, como foi a iniciativa lá da Praça da Liberdade, e também essa questão assim desses marcos, né, de Belo Horizonte, né, o marco do ecletismo, o marco do modernismo, e aí o que está entre, né, essas coisas que a gente inquestionavelmente vê assim como dignas de proteção, né? Uma cidade que não tem muito espaço para o lazer, muito espaço público, né, de lazer, é uma cidade que cresce sem, como muitas, né, assim, São Paulo também é demolição atrás de demolição, mas enfim, né, uma cidade que vai se enfeiando também, porque vai deixando essas arquiteturas mais antigas, né, e não tão antigas também, né, esse inventário das grades, são muitas casas assim, dos anos 40 a 60, 40, nos anos 40 até os anos 70, assim, né, que vão desaparecendo sucessivamente a olhos vistos, né, e não nesse sentido foi muito interessante assim esse sentido de vigília assim a qual me refiro, assim, porque a gente quando está prestando atenção num objeto, né, você, enfim, passa de novo e vê assim, bom, aqui tinha uma casa, né, não tem mais, né, e aí pensar nessa ideia assim de uma memória disso que vai embora, né, e muitas vezes eu olhava para esses lugares assim e pensava assim, como era mesmo a casa que tinha aqui, né, então, eu não sei, não me lembro, eu sei que tinha uma casa, né. Então, o que me ocorre, assim, disso que você falou, assim, para além de um ecletismo que não tem a ver só com estilo, né, mas justamente com essa falta de estilo, né, assim, mas de uma cidade marcada pela ausência, assim, né, e aí, nesse sentido, acho que o trabalho ele se inseriu assim num momento muito legal, assim, porque foi um movimento muito grande assim do financiamento coletivo. Foi um livro que se esgotou 3 meses depois que ele foi lançado, que quando ele estava na gráfica ele já tinha 700 livros vendidos, assim, e que mostrou a importância assim dessas invisibilidades, né? Então enfim, são movimentos que ganham proporções maiores, assim, né, do que a gente acha que vai ganhar. Assim. E eu acho incrível pensar isso, né? Uma coleta de escritas para que
possam se fazer leituras, né, várias sobre essa coleta. E o Marconi comenta aqui, uma demolição do recém-nascido, Belo Horizonte tão jovem e já extinta. De fato, esse lugar da ausência, né, que se renova também. Deveria ter reimpressão do livro. Reimpressão do livro, com certeza, porque muitos não conseguimos comprar. Concordo com você, Caio. Eu tentei, mas acho que vou tentar mais um pouco. Uma época, acho que ele ainda estava muito fresco assim, o projeto, assim, muito recém extinta a tiragem. O Caio já está pedindo dele aqui. Outro dia tinha na estante virtual 2, viu, gente? Eu sei que eu avisei para uma pessoa, já não tinha mais 2, só tinha um, talvez ainda tenha mais. Corre aí, gente. Fernanda, eu queria colocar outra questão para você, porque eu acho assim, um ponto interessante na sua fala, e até no título do nosso encontro, você fala assim, da cidade ao papel, né? Coloca essa coleta desse inventariado saindo do espaço urbano em si para esse espaço do registro. E aí, eu queria que você, se você pudesse comentar, eu fiquei muito curiosa com essa relação também de sair da cidade para o papel para o digital. Quando você faz esse novo trabalho, assim, que tipo de outras possibilidades essas superfícies te trouxeram? E aí, você fala isso um pouco também, né, dessas trocas, desses trânsitos das superfícies, desses ornamentos. E Uhum, aí, se você puder comentar um pouco sobre essa superfície do digital, eu fiquei uhum. muito curiosa com isso. Pois é, isso foi uma coisa que estava aqui na minha colinha, eu acabei pulando sem querer, assim, né, para pensar assim essa existência, né, dessas imagens do ornamento hoje. Fico pensando no Pinterest, assim, né, que não é um banco de ornamentos, mas é um banco de absolutamente tudo, os fazeres diversos, assim, né, de realizações, vamos dizer assim. Então eles apontam para essa infinitude mesmo, assim, né? Que a história do ornamento nos conta, assim, né? Bom, para além disso, essa questão das tecnologias que eu vivi com o livro, né? Eu nunca podia esperar que o DVD em 2021 já não era uma mídia que usável mais, mas enfim, está lá por enquanto sobrevivendo numa pasta, né? é, essa coisa do anonimato, assim, que eu falei dos serralheiros, dos construtores, é também uma coisa que eu acho interessante, assim, que o inventário carrega e mantém no espaço, como esse convite, né, no espaço virtual a qualquer um poder usar, né? Hoje fui procurar a autoria de uma imagem que eu mostrei para vocês e fui lá no hashtag Urbano Ornamento, né? Aí eu vi outras coisas que eu não pus na prancha, porque já estava pronta, assim, mas que fizeram com o inventário que eu não tinha, não me mandaram, não me contaram, não deu notícia, assim, claro, porque não é meu, né, assim. Então, essa proliferação, assim, né, dessas imagens que o digital permite e que o hashtag nos permite buscar, de certa forma, né, assim, mas enfim, acho que no Deco, por exemplo, é um projeto assim que eu ainda estou com uma ressaca do digital, porque foi muito tempo de computador, de análise dessas imagens, né? Assim, eu não desenhei, assim, eu capacitei a equipe para desenhar, eu mesma desenhei muito pouco, porque eu estava escrevendo tese, né? Mas essa lida o tempo todo, né, com o digital, então foi um projeto que eu quis que tivesse uma artesania, porque eu acho que essa artesania ela também está em diálogo com o fazer de outrora, assim, sabe? Então, mas claro que eu vislumbrei um site do Art Deco Brasil popular com 1 milhão de imagens que eu pudesse coletar e que pudesse ser conectadas em rede e tal. E aí, quando foi aquelas fachadas, as massas, né, que eu sobrepus, eu fiquei pensando num jogo que pudesse ir trocando e tal, mas enfim, né, aí eu acho que a gente entra nessa questão, assim, né, dos projetos também com equipe pequena, com pouco incentivo, né? O Cidade Sua Lírica Geometria já tomou 3 bombas na lei municipal.
Então, não tem espaço, eu nem fico assim, né? Eu acho que, né, tem universidade para poder, enfim, conseguir tentar, né? Com esse governo também hoje está difícil, mas, enfim, eu acho que é bom que precisa de fôlego, mas também são muitos, né? E muitas que estão fazendo coisas muito interessantes nesse sentido, assim. Certeza. Eu acho assim, compartilhando um relato de quem está na exposição, presenciando as leituras do seu trabalho, a gente recebeu um visitante mirim alguns tempos atrás e eu achei o comentário dele muito pertinente. Ele olhou o seu trabalho e vendo assim aqueles ornamentos se movimentando, falou: "Olha, mãe, é um Tetris". É aquele joguinho dos encaixes, né? E Uhum. aí, conversando com você, nas conversas que a gente teve de preparação, eu fiquei muito pensando nisso, nessa relação do jogo. E uma coisa que você falou de catalogar para disponibilizar, inventariar para imaginar. E aí eu queria aproveitar e deixar uma pílula. A gente conversou isso, né? O que ficaria de pílula dessa conversa com você hoje? E eu acho que uma pílula que talvez a gente possa deixar hoje para quem nos assiste é uma fala que você colocou agora, que eu achei muito incrível, que as cidades são infinitamente inventariáveis. E aí, assim, deixar esse convite, então, para todos que nos assistem, de criar os seus próprios inventários, de brincar com essas coletas de ornamentos que a Fernanda disponibiliza, de criar os seus jogos, os seus tetris de novos encaixes. Quem sabe a gente não consegue mais 5.000 fachadas diferentes aqui juntos e novos olhares para esses antimonumentos da cidade, né? Então, queria aproveitar e deixar essa pílula de novos inventários. E eu acho que uma coisa muito potente que o seu trabalho traz, Fernanda, eu acho muito bonito quando a gente ouve palavras tão pesadas como inventário, taxonomia, catalogar, e quando a gente olha o resultado poético do que esse léxico complexo pode trazer, é um deslocamento, como você disse, né, de terrenos, de territórios, esse entre, que é tão potente, assim, traz esse lugar do sensível, né? Dessas memórias que se perdem no lugar do imaginário, do imaginável. Uhum. Então, deixar esse exercício também a todos de pensar que cidade a gente pode imaginar a partir desses antimonumentos, esses pequenos ornamentos invisíveis de Belo Horizonte. Que ótimo, adorei. Você falou de sensibilidade, né? Então eu queria fechar com o texto do Calvino. Podemos? 2 minutinhos? Acho que ele Podemos. vai ser legal. Não sei que alguém tenha mais alguma pergunta também. A gente pode não fechar com Calvino, fechar com alguma pergunta. Nós recebemos vários comentários e elogios. A Rafaela Viegas fez um comentário, falou que é muito interessante trabalhar com os ornamentos em outras superfícies, as possibilidades são expandidas e o acesso se torna muito mais democrático. Recebemos também um comentário do seu Instagram, para quem quiser seguir, mas eu acho que a gente pode fechar com o Calvino, então, se alguém quiser mandar algum outro comentário enquanto nós estivermos lendo, o chat está aberto, gente. Beleza. Então vamos lá. As cidades e os olhos. Ao chegar a Fílide, tem-se o prazer de observar quantas pontes diferentes entre si atravessam os canais. Pontes arqueadas, cobertas, sobre pilares, sobre barcos, suspensas, com os parapeitos perfurados. Quantas variedades de janelas apresentam-se diante das ruas, bífores, mouriscas, lanceoladas, ogivais, com meias-luas e florões sobrepostos. Quantas espécies de pavimento cobrem o chão, de pedregulhos, de lajotas, de saibro, de pastilhas brancas e azuis. Em todos os pontos, a cidade oferece surpresa para os olhos. Um cesto de alcaparras que surge na muralha da fortaleza. As estátuas de 3 rainhas numa mísula. Uma cúpula em forma de cebola com 3 pequenas cebolas introduzidas em sua extremidade. Feliz é aquele que todos os dias tem Fílide ao alcance dos olhos e nunca acaba de ver as coisas que ela contém. Exclama-se, triste por ter de deixar a cidade depois de tê-la olhado apenas de relance. Sucede, no entanto, de permanecer em Fílide e passar ali o resto dos dias.
A cidade logo se desbota. Apagam-se os florões, as estátuas sobre as mísulas, as cúpulas. Como todos os habitantes de Fílide, anda-se por linhas em zigue-zague de uma rua para outra. Distingue-se entre zonas de sol e zonas de sombra. Uma porta aqui, uma escada ali, um banco para apoiar o cesto, uma valeta onde tropeça quem não toma cuidado. Todo o resto da cidade é invisível. Fílide é um espaço em que os percursos são traçados entre pontos suspensos no vazio. O caminho mais curto para alcançar a tenda daquele comerciante, evitando o guichê daquele criador. Os passos seguem não o que se encontra fora do alcance dos olhos, mas dentro, sepultado e cancelado. Se entre dois pórticos um continua a parecer mais alegre, é porque 30 anos atrás ali passava uma moça de largas mangas bordadas. Ou então é apenas porque a uma certa hora do dia recebe uma luz como a daquele pórtico, de cuja localização já não se recorda mais. Milhões de olhos erguem-se diante de janelas, pontes, alcaparras, e é como se examinassem uma página em branco. Muitas são as cidades como Fílide, que evitam os olhares, exceto quando pegas de surpresa. Incrível, gente, essa citação, que lindo. Vamos então ficar com esse convite de desvelar essas cidades invisíveis, essas Fílides de Belo Horizonte. Afinal, cada um constrói a dalva que habita em si. Tá certo. Fernanda, obrigada demais pelo encontro hoje. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente, puderam assistir um pouquinho da fala da Fernanda. Eu queria lembrar que parte do trabalho dela pode ser visitado na exposição Grafografia, que está atualmente em curso no Museu Histórico Abílio Barreto, assim como as outras exposições, outras habitabilidades, a exposição de fotografias do Marcel Gauthierot. Fica esse convite para quem quiser nos visitar, basta acessar o site da PBH na Reabertura Museus e tirar seu ingresso para ir lá conhecer ao vivo e conhecer um pouquinho dessas cidades invisíveis que a Fernanda inventariou. Então é Muito isso, obrigada, gente. gente. Obrigada pela companhia. Obrigada, Ana. Tivemos conversas muito legais na nossa reunião prévia hoje também. Adorei o seu olhar. Obrigada, gente, pela presença, viu? Obrigada, Periférico, pelo convite.